Olá, pessoal, muito boa noite. Quem for chegando aqui, vai falando um oi, vai falando se o meu som tá legal. Tudo bom? Camis, tudo bem? Aí, tô bem o som, vamos fazendo uns testes aqui ao vivo, porque o Instagram às vezes... Legal, tudo bem, Maria? Bem-vindo a mais uma live aqui do Siloves B. Legal, obrigada. Então vamos lá, pessoal. Queria trazer para vocês um pouco mais sobre o Siloves, queria fazer uns exercícios com vocês aqui, porque é muito interessante os conceitos que a gente traz aqui do Siloves, todas as, né, essas lives, todos esses encontros que eu venho, né, no final do mês. Legal? Tá bom o som? Ah, legal, muito obrigada. Então vamos lá. Vamos entrar logo no tema, porque hoje eu não queria passar muito, né? Que a gente tem bastante informação, eu quero dar bastante conceitos aqui do Siloves e já deixar um exercício para vocês fazerem. E aí a gente, já falei, como eu disse lá nos stories, o pessoal que participar dos exercícios, para ter a resposta desse exercício, tem que estar no grupo. Aí o grupo tá lá no link da bio, tá no stories, não precisa agora não vai sair correndo, anota num papel, tá? A resposta do exercício, e aí você vai se surpreender com a resposta que eu vou dar lá no grupo, junto com o PDF de hoje, que eu vou fazer um mapa mental de toda a estrutura do que a gente vai conversar aqui, para vocês entenderem mais um pouquinho do Siloves que eu sempre trago aqui para vocês. Legal? Pessoal que for chegando, vai dizendo de onde é, eu gosto desse negócio, né? Essa interação, na verdade essa interação é um mecanismo de que o algoritmo, ele tá vendo que tá funcionando, então ele vai impulsionando essa live para as pessoas poderem participar também. Então quando você comenta, você sempre faz, né, alguma outra pessoa que não viu ainda que a gente tá aqui ao vivo, aí eles ficam sabendo. Legal? Pessoal do grupo, pessoal que já está aqui, obrigado mais uma vez pela oportunidade de trazer aqui um pouco mais de conceitos do Siloves, que eu faço, né? Eu cada vez mais aprendo, cada vez mais eu me desenvolvo, vou me especializando muito em psicossomática, fazendo métodos novos, novos meios de diagnóstico, de tratamento, e aqui é uma oportunidade muito boa para trazer para vocês tudo isso e já ver acontecendo essas mudanças na vida de vocês. Vocês podem ter percebido ao longo dos meus posts que eu estou fazendo uma nova leva de posts, onde eu trago a doença, e se a tal doença está querendo dizer algo emocional, então ali já tem bastante conteúdo para vocês assistirem, para vocês repassarem. Então tem pessoas que têm hipertensão, hipotireoidismo. Eu trouxe um teste de hipotireoidismo que eu achei muito interessante do endocrinologista que eu vi na vizinha, né? E ele falando sobre a temperatura basal. Então hoje a gente vai falar de doenças crônicas, então vamos falar um pouquinho sobre essas doenças, o quanto que, na verdade, os sintomas dessas doenças estão querendo dizer com vocês na forma emocional. Legal? Então, assim, a página sempre traz esse olhar do que é uma doença, na verdade, não excluindo os tratamentos, os diagnósticos e toda a visão que a medicina tradicional evoluiu ao longo aí de pelo menos 100 anos, que a gente sabe do histórico dos remédios, dos medicamentos e de toda a terapia medicamentosa, cirúrgica e próteses e tudo que tem na medicina tradicional, para a qualidade de vida, para dar um processo para a pessoa viver com mais qualidade de vida. Então é lógico que a página não tem esse intuito de estar tirando, de estar substituindo, ou maldizendo, ou falando que está tudo errado. Não é essa a ideia. Eu não vou ficar falando aqui o que te enganaram, o que deixaram, né? Essa chamada de vídeo, que ela é muito legal e interessante, porque ninguém quer ser deixado de fora, ninguém quer ser traído, né? E é muito interessante, porque até a chamada já traz um gatilho emocional, né? Então, mentiram para você. Muitos de vocês acompanham esses posts, né? De 30 segundos, 1 minuto, e aí a chamada do vídeo é mentiram para você. E aí você quer saber por que mentiram, e aí por que você foi pego nesse gatilho emocional? Porque dentro de você tem uma emoção reprimida de que foi traído, de que foi rejeitado. Só que é interessante, a gente usa isso no dia a dia, isso é muito marketing, mas aqui a gente vai fazer diretamente ao ponto.
por que você não pode se sentir traído, por que você não pode se sentir rejeitado, porque isso transforma-se em doenças. Então aqui é uma forma, nessa página, da gente entender tudo que já existe, então a medicina tradicional, cirurgias, medicamentos e todas as terapias que já existem. Não é que eu sou a favor nem contra, na verdade isso existe e eu não estou aqui para contestar. Pelo contrário, eu quero que mais se estudem e que mais se alcancem resultados para as pessoas terem muito mais qualidade de vida. Porém, nenhuma parte da medicina tradicional, ela fala da emoção. Ela fala quando vai um pouco para a psiquiatria, quando vai para a psicologia clínica, mas ela está sempre engessada nos moldes normais que a gente acompanha aí pelos últimos 100 anos. Aqui na página do Siloves, a gente tem o de mais evoluído na parte de psicossomática, porém não é de mais recente, porque o que eu trago aqui são percepções e que tem desde a medicina oriental, lá da medicina chinesa. Então, por cerca de 3.000 anos atrás, então, no ano 1000, no ano 400, de 400 até o ano 1000, antes de Cristo, a gente tem ali o desenvolvimento de todas o jeito de diagnosticar, na verdade já existia, mas que foi catalogado, que foi escrito pelo Imperador Amarelo. E ali ele vai trazendo as nuances de como um corpo ele responde frente ao quê? A emoções. Então não é de agora que está se falando que emoção causa um problema físico, causa um problema de doença. O que eu trago aqui é uma coisa antiga. Mas na década de 80, que aí está bem mais próximo da gente aqui, né? Então a gente vai aí uns 40, 50 anos atrás, década de 80, as pessoas já têm 40 anos, então já faz 40 anos atrás que a gente estudou bastante, né? Então, quem é seguidor da Cristina Cairo, hoje ainda, ela traz esses aspectos da psicossomática. Quem lê os livros do Gasparetto e do Val Capelli, falando da medicina na metafísica e saúde. Então, essa leva que estava no Brasil na época da década de 80, é uma leva que trouxe o Limpton falando sobre a biologia da crença, então quanto que a gente manipula nosso corpo através dos nossos pensamentos, da nossa realidade. A gente também vem com o Drake, né, falando do campo, o quanto que na verdade o que eu sinto, você sente, e uma pessoa lá na China sente, e a gente está interligado pelo campo mórfico, e então as minhas doenças, as minhas manifestações podem também estar acontecendo do outro lado do planeta por questões emocionais que estão o quê? Se identificando pelo campo do planeta Terra. Então, olha quanto conceito que a gente já tem, olhando, né, pelo olhar da psicossomática. Então eu pego essa palavra, que ela é muito generalista, né? Então a gente fala psicossomática, psico de psique, de pensamento, né, de raciocínio, emoções, coisas que estão além do corpo físico. Porém, a somática, então, psicossomática, somatização é quando a gente manifesta, a gente mostra de forma física o que a gente está guiando pela nossa psique. Então, psicossomático, pelo olhar do Siloves, ela é muito mais do que apenas uma materialização ou uma somatização no aspecto de potencializar. Então, vamos supor, eu tenho uma dor de estômago, passo um nervoso, piora. Essa piora é psicossomática. Mas aqui no Siloves é mais do que isso. É assim, eu estou com um problema que eu não quero encarar um desafio no meu serviço. Então, eu provoco, e de uma certa forma é um acidente, mas eu faço as coisas, né, as condições estarem propícias para que eu, vamos supor, tropece na escada da minha casa e eu quebre a perna. E aí eu não vou para o serviço, eu não vou encarar uma reunião porque eu estou mutilado. Então, olha a diferença de psicossomáticas. Só que hoje a gente já está nesse movimento de mente, de consciência, onde eu faço parte da minha realidade. Então, sim, por um olhar mais generalista, eu posso até ser uma vítima de condições. Então, eu fui picado por um animal peçonhento e desenvolvi uma infecção, ou eu me queimei, ou eu sofri um acidente com o fogo e eu acabei fazendo algum tipo de lesão no meu corpo. Então, assim, eu tenho manifestações físicas frente a condições externas.
Porém, a gente precisa entender de uma vez por todas que essas condições externas são coisas que eu, emocionalmente, de forma oculta, e é lógico que é de forma oculta, porque a gente está querendo desenvolver da onde está vindo isso, tá? A nossa consciência, ela é capaz de te propiciar que você esteja passando por um problema, passando por um lugar que está tendo trânsito, inconsciente, para ter uma desculpa para não fazer alguma coisa física. Olha que interessante. Então, eu tenho uma reunião, eu tenho que encarar um desafio, então eu provoco um acidente para que eu não vá. Olhando dessa forma, a pessoa, ela está imatura, irresponsável, e é muito interessante quando a gente começa a estudar a psicossomática dessa forma muito mais avançada, que a tendência das pessoas não entenderem o contexto, elas saírem do estudo, ou elas não querem se comprometer com o estudo, porque na verdade elas vão descobrir o quanto, na verdade, inconsciente você está imaturo, o quanto inconsciente você está num processo de dor emocional. Muitas das vezes, e muitos terapeutas, a maioria dos meus seguidores e dos meus alunos são já terapeutas, ou estão fazendo transição de carreira, por isso que eu explico psicossomática de uma forma tão avançada. Porque aquela parte da gente achar o geralzão da metafísica, isso a gente já lê nos livros da década de 80. Então você que está aqui, você já faz parte de um patamar, de um mundo de pessoas que já entendeu o outro lado da vida, tipo Matrix aqui. Então quem me segue, quem faz parte da turma do Siloves, já entendeu, né, que o processo da vida tem um oculto aí. E esse oculto não vai fazer você se sentir imaturo. Não é para você se sentir egoísta, imaturo, que mais? Infantil, mimado, porque é a primeira coisa. Porque quando a gente percebe que você faz um processo na sua vida para não, na verdade, eu sofro um acidente para eu não estar presente em algo que eu não quero encarar, isso soa muito imaturidade. E muitos terapeutas que estão aqui, a primeira coisa que quer tratar é a criança interior, porque parece mesmo que a gente está um mimado, parece mesmo que a gente está no mimimi. E, na verdade, a gente precisa desmistificar isso. Nós passamos por gatilhos emocionais na infância, sim, faz parte do nosso desenvolvimento. Para você ter esse formato do corpo que você tem aí agora, vocês estão olhando aqui, eu sou toda arredondada, fofinha, redondinha, eu tenho uma tendência de engordar, isso faz parte da minha personalidade. Isso faz parte dos gatilhos emocionais que eu tive na infância e que fizeram a Roberta ser a Roberta. E não uma Roberta doente, uma Roberta que ela é capaz, é uma Roberta que tem um poder, é uma Roberta que ela tem uma utilidade. Olha que interessante que eu usei 3 palavras que elas querem dizer o quê? O contexto do meu formato físico, condizendo com a minha condição, com a minha, vamos supor, com a minha capacidade de ser alguém e aqui facilitar a sua vida, de você entender os ocultos da sua mente. Então eu tô falando bastante aqui para vocês entenderem. Se vocês quiserem parar para ir perguntando, hoje tem bastante conceito. Eu quis fazer nesse formato aqui de Instagram, que é muito mais fácil para eu poder falar com vocês. Eu não tinha como responder ali pelo YouTube as coisas, e eu queria estar mais próximo de vocês, então estou testando essa forma aqui, que eu acredito que seja mais gostosa para papear. Tá bom? Mas se vocês quiserem que eu volto para o formato de fazer dentro do YouTube ou dentro do Meeting, e a gente faz, eu estou em todos os formatos, a gente está sempre junto aqui. Hoje eu achei interessante estar aqui para poder mais pessoas verem, que é muito mais fácil já estar lá no Instagram e já me achar, do que ficar clicando para ir para outro lugar. Geralmente eu faço isso, tá? Então aproveita, pode ir perguntando que eu vou parando aqui. Então assim, oi mamãe, oi Lourdes querida, Júlia, Kelly, Danilo, adoro quando vocês vêm. Brigadão, Bruna. Então, assim, não vou parar aqui para falar uns ois e também para responder para vocês. Então, a ideia da psicossomática, mais uma vez voltando, é que vocês entendam que nós estamos num mundo diferente das pessoas que entendem de psicossomática. Tá? Isso eu deixo bem claro aqui, o Siloves explica a psicossomática de modo avançado, porque além do seu corpo, você vai entender a sua vida. Então, se você perdeu o emprego, se você não consegue arranjar emprego, se você tem uma pessoa aí que mora, o seu vizinho, que está te perturbando, tudo isso também é psicossomático. Aí você fala, mas não está acontecendo no meu corpo. Mas a somatização, para nós aqui do Siloves, ela quer dizer manifestação na minha vida.
Então, quebrou meu celular, rasguei minha roupa, pisei no cocô. Essas coisas, todas elas, estão querendo dar, né, sinais para você se ligar do que está acontecendo na sua vida. Só que a gente fica, né, só sentindo tudo isso, a gente fica meio que vítima de tudo que acontece na sua vida, e aí a gente vai somando todos os problemas, e chega numa hora da nossa vida que fala assim, nossa, parece que dá tudo errado, não presto pra nada, nunca tive um relacionamento decente, nunca ganhei aquilo que eu merecia, eu nunca me acertei com meu pai, infelizmente minha mãe faleceu e eu guardo um rancor, eu guardo uma mágoa, no último dia né, que ela estava viva, ela ainda me deu uma bronca antes de morrer, e eu só fico guardada com aquela mágoa no coração. Todo mundo tem alguma coisa dolorida, todo mundo tem alguma coisa que lembra no passado, ou está passando por um processo dolorido. E é isso que o Siloves veio para te ajudar. Para você entender que essa parte dolorida, ela faz parte da sua evolução, do seu reconhecimento como pessoa. E esse processo você pode solucionar e nunca mais acontecer coisas deste nível. Vão acontecer outros que você não está prevendo. E aí, a cada evento que você vai vivendo, você vai evitando a repetição dos problemas. Então, o Siloves, a ideia dele existir é um método terapêutico. O Siloves, ele é um método terapêutico baseado em várias terapias. Mas o que faz dele ser tão revolucionário? O que faz ele ser tão pontual e fazer resultados imediatos? É o jeito que a gente encara a vida. É o jeito que você está sendo colocado, tendo as suas percepções, que você é o criador da sua vida, das suas coisas. Então, como você vai merecer coisas que você como eu falo, se empolgou, teve persistência, estudou, você fez um processo, então você vai ser merecedor daquilo. Vamos supor, estudou por um concurso, passou, né? Tratou direitinho de uma situação dentro da sua casa, você foi responsável, então aquela pessoa se curou e resolveu essa situação de doença. Então você mereceu, né? O que mais? Você trabalhou e aí você juntou um dinheiro, conseguiu viajar para um lugar que você tanto queria. Isso você mereceu. Então a gente quer isso na vida, né? Ter condições de fazer algo e ter o merecimento do lado positivo daquilo que a gente quis, que a gente se planejou. Mas o problema é que a gente acaba merecendo demais. Na verdade, é toda a parte negativa que a gente recebe. E a gente, muitas das vezes, acaba falando que eu não mereço, então fica só choramingando as coisas. Então eu falo, eu perdi o emprego, eu não merecia ter perdido o emprego, eu não merecia que aquela pessoa fez aquela situação e que me constrangeu, eu não merecia. Então a gente começa a negar o merecimento que a vida coloca pra gente aqui. Então, o primeiro passo do Siloves é nós entendermos que os acontecimentos, eles são consequências de atitudes, seja elas pensadas ou não pensadas. Isso é um conceito, é uma premissa, não tem para onde fugir. Então, se hoje você está acima do peso, foi uma consequência da sua vida. Foram processos que você se envolveu e estar acima do peso é proteção para você. Por mais que você veja o lado negativo de estar acima do peso, aqui a gente precisa ver o lado positivo para poder eliminar. A gente só consegue eliminar um problema se eu entender a causa dele. Por que ele existe na minha vida? Quando eu entendi, ele some. Sempre vai ser assim. Então, se você está hoje com uma dor, vamos supor, uma dor no quadril, há 4 anos, esses 4 anos o seu corpo está se dobrando, gastando uma energia tremenda para mostrar para você o quanto você vai precisar ceder. Ou você já está cedendo e não percebeu. Você fica resistente em alguma situação, mas tem uma hora que você vai ter que entregar os pontos. E esse movimento de entregar os pontos dói no quadril. E é aí que está, o quadril está te mostrando que se você entender que entregar os pontos era a melhor opção, e você não viu ainda, o seu quadril fica doendo.
Quando você entender que entregar os pontos é a melhor coisa para acontecer, você se livra de um problema e o seu quadril para de doer. Isso se você já não tem uma doença degenerativa e ela estaciona e os remédios começam a fazer efeito. Eu estou cansada de ver tratamento aqui crônico, que durante o processo que a pessoa se identifica, os sintomas param e aí o tratamento médico começa a fazer efeito e as pessoas começam a diminuir os remédios. Por quê? Porque estar tomando remédio não vai trazer qualidade de vida. Estar tomando remédio não vai curar a sua doença. A medicina tradicional, ela está maravilhosa na sua evolução. Tem muita coisa legal que não tinha 20, 30 anos atrás. Mas a gente sabe que tomar remédio não vai te curar. Vai eliminar os sintomas e não deixar evoluir. Ainda mais falando em doenças crônicas. Ou tem alguém aqui que tem um problema de artrose e acha que os remédios que o seu ortopedista ou o seu fisiatra, ou endócrino, ou mesmo clínico geral, geriatra, que são esses médicos que a gente sabe que a maioria dos seguidores passam. Na verdade, é para te curar. Alguém escutou da boca do médico que a artrose tem cura via remédio? Essa coisa que eu tô aqui falando com vocês hoje. Não tem cura. Tem amenizar dores, amenizar sintomas, para aumentar qualidade de vida. E quando a gente fala qualidade de vida, a gente já sabe que já tá péssima. A gente só vai dar uma melhoradinha para você reclamar menos. Então, assim, vai voltar a ser atleta? Não. Vai voltar a correr? Vai. Sim, pode melhorar um pouco. Mas a gente sabe que depois que degenerou, mesmo com cirurgia, mesmo com prótese, vai ter sequela. Então, o que o Siloves faz, Roberta? Faz você entender o que você fez na sua vida para chegar até aqui. E fazer o quê? Curar? Curar mesmo depende do seu merecimento. Dependendo do momento que você pegar a doença, ela pode regenerar. O remédio fazer efeito, e aí, sabe aquela hora que chega no médico, ele abre o exame, você fez um exame, depois de 3 meses você refaz esse exame, na hora que abre o segundo exame, tá lá e fala assim, nossa, será que erraram no diagnóstico anterior? Porque parece uma cura milagrosa. Essa cura milagrosa sempre tem um ganho de consciência associado. O Siloves traz o ganho de consciência. Então, se você está no comecinho da doença, para você curar, certeza vai ter. Agora, se você já está bem avançado na doença, o que vai acontecer de mágico? O remédio começa a fazer efeito. As dores diminuem. E a qualidade de vida, aí que sim, não é mais qualidade de vida. É entendimento de vida. É agradecimento da vida. Mudou. Não é só, eu vou levando assim. Não, eu tenho essa dor porque eu tive que entender esse processo comigo. E olha como eu evoluí. Ai, dor, obrigado por existir. Ela até some porque não tem por que ela existir quando você entende. É esse ganho de consciência que o Siloves faz. Na verdade, esse é o must, né? A transformação que aqui eu trago para vocês. E aí eu tenho vários métodos para chegar nisso, porque é lógico, precisa construir um raciocínio. Não está, né? Ele não é visto pela medicina tradicional. Ele tem que ser visto pelo olhar da medicina integrativa, onde a gente entende que a sua saúde, os seus sintomas, as doenças de verdade, elas são sinais ocultos de uma mente que está doente, de uma mente que precisa ser ressignificada. Então, quando você une o sintoma e a doença com sua emoção e entende, não tem mais motivo de estar doente. Então, ele desfaz e aí você está pronto para outra e continuar a viver com uma qualidade de vida, se a gente dizer, então, que na verdade você ressignificou sua vida. Não é uma qualidade de vida. Você vai ter uma sobrevida, você vai ter uma vida muito mais digna. Porque viver de sequelas e de emoções passadas como trauma só vai estar arrastando uma vida de lamentações. Legal? Muitas e muitas doenças, a gente já sabe que é doença de lamentação. Doença de lamentação, a pessoa vive lamentando. Só para a gente trazer um pouquinho aqui, vocês já começarem a anotar. Joanete, doença de lamentação. Então, se você tem Joanete, você vive lamentando. Isso é vida? Ficar lá maldizendo as pessoas que estão te devendo tudo aquilo que você fez por elas? Se você faz isso, a Joanete já tá. Se você não tem Joanete e vive reclamando, você vai ter uma hora. Se você já tá com Joanete, com certeza você já reclamou e você ficou aí dizendo das pessoas que te devem coisas que você fez por elas.
ou emprestou um dinheiro, a pessoa comprou outra coisa e não devolveu, ou você fez uma coisa por elas, aí quando você pediu para elas te ajudarem, ela negou. Então, essa falta de consideração, a Joanete, ela é muito, muito feia, assim aparece. Quer outro lamentar? Lamentar é dor no joelho. Pessoa lamentadora, pessoa que vive reclamando. Se tem dor no joelho, é uma pessoa que vive reclamando. Por quê? Porque o joelho, ele tá querendo falar para você se entregar, para você se jogar, para você ceder, para você se submeter, ou para você querer sair de um lugar e ir para o outro. E as pessoas não querem se transformar, então elas ficam o quê? Elas ficam reclamando, elas ficam lamentando. Geralmente, as doenças crônicas de articulação, elas trazem os lamentadores. Então, vocês dá para entender? O Siloves não olha que você tem uma artrose, ele olha que você é um lamentador. Ele olha que você é uma pessoa que precisa parar de culpar todo mundo e olhar o quanto que você é responsável por isso. Se você emprestou algo para alguém e alguém não te devolveu, o problema nem está na pessoa não devolver, está em você emprestar de novo. Já fez uma vez, não deu certo, por que você continua emprestando? Por que você continua dando valor para o outro, para que o outro faça alguma coisa? Ah, mas eu sou bonzinho, mas eu aprendi. Entenderam o problema que vocês têm no seu corpo? Porque vocês estão arrependidos de fazer para o outro e não ter o quê? O reconhecimento. Então, quando vocês têm doenças crônicas de articulação, são pessoas que não são reconhecidas. E a gente pode ampliar, não é só articulação. A gente pode ampliar para todos os tecidos que estão dentro da medicina germânica. Como eu disse há um mês atrás, eu fiz um workshop aqui. A gente já fala dele, mas para não fechar o assunto, lá, quando a gente tem pessoas que não são reconhecidas, a gente está falando num grupão de pessoas que estão com problemas de tecido, né, de valorização, e que corresponde quais? Ó, só para vocês entenderem, do mais profundo ao mais superficial, tá? Dores de alma, elas são de profundas a superficial, cada um tem a sua, não pode julgar o outro. Então, a mais profunda são doenças do plasma sanguíneo. O que são doenças de plasma sanguíneo? Por acaso, é leucemia. Depois pega o tecido sanguíneo. Então a gente tem as anemias. Depois a gente vai pegar os vasos sanguíneos. Depois, menos profundo, a gente vai pegar o quê? As musculaturas. Então a gente tem musculatura dessas que a gente se movimenta, certo? Que a gente fala que é estriada. Tem a musculatura de um lugar muito nobre, que é o coração, e tem a musculatura também de todos os órgãos do seu sistema aí, digestivo, reprodutor, de qualquer órgão do seu corpo. Então, olha que interessante, uma doença do intestino é uma doença de desvalorização também. Você se sentiu humilhado, você se sentiu injustiçado, e aí vai ter um problema no músculo lá do intestino. Vai dar um problema de uma fissura, ou um tumor, ou uma hérnia. Vocês entenderam como funciona? O Siloves é muito prático. Você entende o que é o tecido e entende qual é a palavra. São só 4 emoções. Eu tô só numa, que é de valorização. E a gente vai falar muita coisa aqui, tá? Hoje a gente vai dar uma boa movimentada no coração de vocês. Pega uma cadeira, uma almofada gostosa e pega lápis e papel para anotar, porque tem bastante dica aqui. Então essas pessoas que não estão sendo reconhecidas, elas têm problemas em todos esses lugares. Então sangue, nos vasos, nos músculos, nos ossos e nas articulações. Então, qualquer doença, Roberta, que pegue articulação, a pessoa não está tendo reconhecimento? Sim. E não tem como fugir. É como se fosse cara crachá. É uma tabelona. Por isso que eu falo muito para vocês. Tem vários livros na internet, eu adoro, eu já peguei todos. Que é aqui falando das doenças com as suas emoções. Mas de verdade, ninguém precisa disso. É só pensar. Eu já dei aqui a letra. Todos os tecidos de valor, eles são sangue, vaso, articulação, músculos, né? E coração, o que mais que eu falei? Vasos sanguíneos, articulações e ossos. Pronto. Então, assim, é tudo que compete esse tecido
que ele foi construído lá na barriga da mamãe. Eu já expliquei aqui como que funcionou, né, a teoria do Dr. Hammer. O Dr. Hammer, na década de 80, ele trouxe a nova medicina germânica. E a parte melhor que foi a explicação dele é que o nosso corpo já é divididinho lá desde a barriga da mamãe. Então, esse tecido que deu origem a todos esses tecidos que eu falei para vocês, então, lá na barriga da mamãe, a gente tinha várias células. Então, aquele grupinho de células que deu origem a tudo que você tem no seu corpo de osso, a tudo que você tem de músculo, a tudo que você tem de vaso sanguíneo e a tudo que você tem de sangue, todos eles foram criados por um tecido lá na barriga da mamãe e todos eles representam valor só. Então, tudo que tiver relacionado com valor, potência, capacidade, integridade, tudo que é valor, quanto vale? Você vai comprar um pote, vai comprar um copo. Qual o valor de um copo? Certo? Se ele estiver quebrado, ele tem o mesmo valor? Não. Então, se você estiver quebrado, você não tem o mesmo valor. É essa mesma metáfora. Isso é Siloves. É entender como pensa. Por isso que quando eu faço aqui, o que quer dizer dor de dente, o que quer dizer hipotireoidismo, na verdade, a gente pega do mais puro da metáfora do corpo, como ela funciona. E é batata quando a gente encontra a emoção dela. Então, esse processo das dores crônicas que a gente tem, elas estão mostrando para nós, então, falando de dor crônica, de doenças crônicas, pensando em articulação, certo? Mas a gente tem dores crônicas ou doenças crônicas falando do quê? De uns sistemas alterados. Isso que é o mais interessante dentro do Siloves. Eu trouxe aqui artrose como um processo de doença crônica. Legal? E todo mundo entendeu que a artrose é um processo exclusivo de uma inflamação muito longa, por isso chama crônica, nas articulações. Legal? Todo mundo entendeu sobre isso? Se vocês quiserem perguntar, vou dar uma paradinha. Deixa eu só concluir esse pensamento. Porém, quando a gente fala de hipertensão, olha, quando a gente fala de diabetes, quando a gente fala de psoríase, entendeu? Quando a gente fala, vamos ver outra doença crônica, enxaqueca, são doenças crônicas, porém, elas não são doenças, né, específicas de um lugar do seu corpo. Elas são doenças que envolvem o sistema do corpo. Não mudou o conceito? Então mudou o jeito de pensar. Então, uma coisa é eu ter uma inflamação no joelho direito durante 10 anos. O problema é pontual. Tá ali no joelho direito há 10 anos. Outra coisa é eu ter uma hipertensão há 10 anos. Por quê? Porque a hipertensão, por mais que eu entenda que hipertensão está relacionada com coração, como a medicina tradicional fala, ninguém aqui vai discordar disso. Hipertensão é uma alteração, né, de concentração de líquido e os vasos com o coração é um sistema vascular que está alterado. Mas ele pode estar alterado porque tem mais água, pode estar alterado porque tem menos água, pode estar alterado porque as veias estão flácidas ou as veias estão muito fechadinhas. Então, o sistema de hipertensão, na medicina tradicional mesmo, gente, ela tem várias causas. Mas qual é o sintoma depois? É a pessoa estar com batimentos, né, cardíacos diferentes, então tá com uma arritmia, ou tá com um aceleramento, ou tá com outro tipo de batimento cardíaco. Que tá o quê? Sobrecarregando, porque o sangue tá passando dentro do meu sistema, e ele tá irrigando, nutrindo de nutrientes, todos os órgãos e células do meu corpo. Se eu tenho uma alteração de pressão, eu tenho uma alteração de que esse líquido não está circulando direito no meu corpo. Então vai ter lugares que não vai chegar a quantidade necessária e vai falhar. E tem regiões que vai vir demais e vai extravasar. Isso também dá problema. Então a hipertensão é um problema geral da doença. Então uma coisa eu tenho uma artrose no joelho, ali é pontual. Outra coisa, eu tenho a hipertensão. Então, é o meu meio de vida inteiro que está alterado. Entende quando a gente entende da psicossomática, de uma hipertensão? Eu tenho que entender para que eu preciso ter esse processo de circulação alterado. Aí a gente vai pensar no normal. Quando que o seu corpo altera a pressão sanguínea? Mais basicão.
Quando que você faz algum movimento, alguma coisa, e que automaticamente, se eu for medir, né, não é medir, aferir, a pressão vai dar alterada até para mais, vamos supor. Quando eu faço algum esforço físico, se você sair da agora, se você for sedentário então, que nem eu assim, sai daqui 10 metros correndo, chego lá sem ar, coração pum, 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 e vai medir, vai estar uns 14, 15. Não é uma hipertensão, mas a hipertensão também é você ter picos muito altos e baixos. Então, essa oscilar de pressão também é considerado uma alteração de pressão e hipertensão quando ela fica oscilando para cima. Mas, quando que realmente a minha pressão sobe? Quando eu tenho necessidade, porque eu preciso puxar mais energia do meu corpo. Então, vocês entendem que quando eu tenho uma doença crônica pontual, está específico naquele lugar. Então, a emoção ela é mais específica de um momento. Quando eu vejo o corpo inteiro alterado, aí eu preciso entender que é um meio de vida. Você teve um gatilho e teve que se adaptar, mas essa adaptação não está saudável. Então, aí, esse processo emocional, a gente precisa entender quais são as suas condutas que você não está fazendo para poder entrar novamente no eixo. O que aconteceu na sua vida é que você está eternamente se adaptando. Entendeu? Então, essas coisas que vocês precisam entender, o Siloves consegue mostrar isso para você. Um livro de metafísica e saúde não mostra essa nuance de entendimento. Um livro onde você tem doenças ali escrito, o que é cada um, ajuda quando a gente estuda. Ajuda quando eu já estou fazendo um projeto, um planejamento terapêutico. Porém, para construção de pensamento, não leva a lugar nenhum. Então, vocês precisam entender a base do Siloves, para aí sim comprar um livro e fazer a diferença na vida de vocês. Porque tem vários, bem legais, por sinal. Eu mesmo estou desenvolvendo um, que junto com o curso de psicossomática avançada, ele já vai, e aí cada edição nova ele vai aprimorando, porque eu vou descrevendo todas as tabelas e vou explicando cada tecido, o que quer dizer cada doença. Eu sempre trago aqui o exemplo, porque no estômago a gente tem mais ou menos umas 8 tabelas de estômago, mas o olho, só o olho, é o que mais tem tabela de correlação de emoção e doença. Porque uma coisa é glaucoma, outra coisa é deslocamento da retina. Então, tem várias doenças no olho. Então, cada doença tem a sua tabela associada. E só de olho a gente estudou 16 tabelas. É bastante. Então, dentro do curso avançado de medicina germânica, junto com o Siloves, que é o Siloves hoje mais completo, então aí vocês vão aprender todas as nuances, os livros que tem aí na internet disponível, ou para quem quiser aprofundar. Mas para você, antes de entrar até num curso avançado de psicossomática, você precisa entender como pensar. Então, por isso que eu tô aqui hoje. Então, o que a gente fez aqui hoje para vocês já entenderem? Que as doenças crônicas, ela é uma forma de você estar o quê? Fora da sua adaptação da sua vida. Então, quando você tem doenças crônicas relacionadas com os tecidos de valor, é porque você é uma pessoa que não tem reconhecimento. Quando você tem doenças crônicas relacionadas com o estilo de vida, então, diabetes é um processo do seu corpo, pode ser do fígado, pode ser em parceria com o pâncreas, com a resistência à insulina, pode ser o tipo 1 da diabetes e o tipo 2 da diabetes, os dois têm causas físicas totalmente diferentes, até em idades delas se manifestarem. Porém, na condição fisiológica, elas se apresentam iguais, onde eu tenho, então, uma concentração maior de glicose no sangue, então eu tenho como se eu tivesse mais energia circulante, né, dentro do meu sangue, mas ela não consegue entrar nos tecidos. Então é uma falsa ilusão que eu tenho muita energia. Então aí pensando nessa forma, fazendo uma metáfora, por que você precisa ter tanta energia? O que está acontecendo na sua vida de imediato que você tem que resolver? Porém, por ser uma doença crônica, a gente inclui o conceito de o que você está querendo se adaptar, porque toda hora você tem que estar pronto e nunca se age para você eliminar esse problema e essa necessidade. Então, essa é a diferença crucial de você ter uma doença crônica pontual e uma doença crônica de sistema. Quando a gente fala de doença crônica, vamos supor, de uma
esofagite, de um problema de um sistema em si. Então eu tenho colite, eu tenho aquela síndrome do intestino irritável, eu tenho algumas intolerâncias onde vão apresentar problemas intestinais. Então, pegando problemas crônicos, começando da boca até o ânus, então pode ser herpes recorrente, uma doença crônica, toda hora fica dando, pode ser uma esofagite, pode ser úlcera, pode ser gastrite, todo esse processo. Então, sim, peguei um sistema digestivo, o que você vai entender é que você tem um problema de má adaptação, que você não age, que você não executa, e isso está fazendo você alterar o seu sistema de digestão. Relacionado com o quê? O que você não se adapta está relacionado com aquilo que você não aceita. Para falar mais certo, é aquilo que você não digere. Mas é uma palavra para a gente poder fazer uma correlação, é o aceitar. Então você não aceita condições na sua vida e por isso você não se adapta. Por isso que a doença fica crônica. Porque de verdade, uma úlcera, no caso a úlcera já é uma evolução. Porque você fez um buraco. Por que precisava de um buraco? Para que precisava de um tumor? As doenças mais longas é um pedido que você está fazendo para o seu corpo de continua aí manifestando porque eu não descobri ainda. Olha que interessante pensar assim. Então, quando você tem doenças crônicas no aparelho digestivo, é porque você não aceita condições onde você não se adapta. É muito mais fácil pensar assim. E aí, lógico, o que está no dente tem a sua correlação. Então, pensa, gengivites aí. Tem pessoas que têm gengivite a vida inteira, até perder o dente. A gengivite é uma inflamação que pode ser pontual e você trata ela como pode ser uma inflamação crônica, que você não consegue eliminar esse processo inflamatório e infeccioso da sua boca. E aí, então, a gente vai ter que entender. A gengiva segura o dente. Se a gengiva está doente, ela vai largar o dente. E se eu ficar sem dente, o que acontece na minha vida? Essa é a pergunta. O quanto que você está deixando, o quanto você está querendo se adaptar a um sistema que até o ponto de você perder o dente para ser a solução. Então, o que o seu dente não tem mais utilidade hoje? E aí você pergunta, não tem utilidade, eu não vou comer? Então, mas dente na metafísica não é para comer. O dente na metafísica é para segurar, o dente na metafísica é para se defender, é para se colocar, se portar, se posicionar com respeito. O dente é para ser um cartão de visita, é o meio que você interage com a pessoa, você não sorri mostrando os dentes. Então o dente ele tem muito mais explicação do que só comer. Então você inflama a gengiva constantemente, porque a ideia é, durante um período, você entender o processo que você precisa, na verdade, perder os dentes. Só que enquanto isso, você fica relutando e a doença tá lá te curtindo. O dia que você cria uma consciência, que pode ser aqui numa live, vocês estão cansados de ver posts meus de paciente, aluno e seguidor, que acaba participando de uma live, tem consciência, elimina um sintoma na hora e já vem relatar aqui. Porque é óbvio as coisas, a gente que não vê de forma óbvia. A gente tem mania de separar o que é emocional, o que está dentro do coração, porque parece besta, mas com aquilo que a gente lê nos artigos, que está lá catalogado e que alguém estudou. E a gente não tira aqui a força. O problema de gengiva tem várias bactérias. E cada vez que se estuda, descobre mais bactérias. E é lógico que os remédios e tudo está sendo desenvolvido para combater. Mas de verdade, enquanto você não aceitar que tem um problema emocional lá correlacionado, o tratamento físico não vai fazer efeito. E mesmo se faz, o risco de voltar é muito grande. E é por isso que a medicina continua existindo, toda a indústria farmacêutica. Por quê? Porque quanto mais você não descobre, mais tempo você vai ficar tomando remédio. E tudo bem, tá certo, existe para isso. Mas tem uma hora que você vai ter que dar um pause. Porque senão o remédio ele vai fazer tão mal quanto a doença. Muito tempo de remédio não é bom. Legal? Vocês têm alguma dúvida? Vem pro Lopes. Obrigado, Ana. Obrigado, Bruno. Sempre fica gravado, que aqui a gente deixa disponível nas lives do Instagram. Eu vou deixar aqui disponível sempre. Essa daqui sim.
Quando eu faço um projeto dentro do Meeting, com aula, com apostila, aí a gente faz gravado e depois disponibiliza. Há um mês atrás, eu fiz um evento aqui que foi bem legal, foram 3 dias, onde no primeiro a gente fez exercício sistêmico, no segundo a gente fez análise corporal e no terceiro dia a gente fez entendimento de medicina germânica. Teve apostila, tem um baita de um e-book super completo, tem certificado, porque são 6 horas de workshop. Eu editei, coloquei ele numa plataforma, e aí você pode adquirir ele, tá com um precinho na promoção, ele tava R$5, agora tá R$9,90. Toda vez que eu lanço tem um valor, depois a gente vai, né, mudando lá. Claro, para vocês comprarem enquanto tá mais barato. Tanto que hoje eu vou fazer um exercício aqui para vocês vão receber esse exercício no grupo, e amanhã tem uma promoção que eu vou dar aqui também, para quem estiver assistindo os 2 dias de live. Legal? Então vamos voltar para cá? Entender então que as doenças crônicas, elas acontecem porque eu estou numa adaptação emocional. Pensando dessa forma, o que o Siloves pode ajudar nas doenças que são longas? Pela Organização Mundial de Saúde, tá? Então pela OMS, doença crônica é caracterizada quando você tem uma doença, um sintoma que está há mais de 3 meses na sua vida. Gente, é só 3 meses. Então, se você tem uma dor nas costas que está por mais de 3 meses, então 3 meses e continua, ela já é considerada uma doença crônica, tá bom? Então, esse é o processo. A Joane perguntou: estou tratando um câncer de mama, está super controlado, porém fico muito nervosa. 1000 pensamentos. Como posso fazer para diminuir esse estresse crônico? Pois está me causando insônia. Insônia é outra coisa também. São 2 processos que você está junto. O câncer de mama é um problema, e este câncer de mama você justifica a causa de uma outra doença, que é a insônia. 2 coisas aí. Como você relacionou... Opa, tudo bem, né? Som. Como você relacionou, eu vou respeitar a sua contagem da sua história. Então, a sua insônia está relacionada com o seu câncer de mama. Mas você vai falar, é óbvio, né, Roberto? Eu escrevi aqui? Não. A sua insônia tem uma origem emocional. O seu câncer tem uma origem emocional. Então, na verdade, a sua insônia tem a origem emocional da mesma causa emocional do câncer de mama. Então, o seu processo emocional, ele tá tão grande, tá? Por mais que você fala que esse câncer está estacionado, na verdade, emocionalmente, ele está vivo em você. Tanto que você está tendo outros sintomas, aumentando a doença. Pelo olhar da medicina tradicional, o câncer está estacionado. Só que pelo olhar da sua qualidade de vida, está pior. O que adianta ter um câncer diminuído se eu tenho outros problemas que me deixam louca? Vamos supor, você começar agora a ver vulto, você começar a sentir cheiro de coisa que não existe, escutar gente te chamando que não chamou, mais dor de cabeça, mais sudorese. Vocês entendem? Aumenta mais sintomas, que não está nem relacionado com o câncer, e aí dá a falsa impressão que eu estou curado do câncer, mas eu estou doente num geral. É isso o Siloves, hein? Vocês já perceberam o que o Siloves faz. É muito legal, a medicina tá aí para tratar as doenças, e eu não tô aqui para competir. Eu quero trazer o quê? Entendimento emocional. Porque você precisa do quê? De paz de espírito. Você precisa entender que a vida é para ser vivida leve. E não é porque você curou uma doença e agora vive com medo de voltar essa doença e agora você tá cheio de sintoma. No final você viveu do quê? Viveu de medo, viveu de doenças. E, na verdade, não vai ser uma pessoa que vai contar a história de que se resolveu de um câncer. Você entendeu? Acabou resolvendo uma doença ruim aos olhos de todo mundo que não entende o que é o câncer, mas para nós aqui você tá um eterno doente, tá? Isso aí, não é só controlar pensamento. Aqui é melhor que isso. Você precisa entender o que aconteceu. Para você entender e você ressignificar e acalmar seu coração. A dor do acontecimento da sua mama tá latente em você. Ele tá aí, ele tá falando com você todo dia. E hoje ele tira seu sono, porque você não pode dormir. Porque na verdade você não pode se entregar. Você não tá se entregando pro processo. Quando a gente tem insônia, a gente não pode baixar a guarda. Primeira coisa, se você teve um problema com a mama e hoje está com um problema de insônia, eu sei que o seu problema da mama está relacionado com algo que você cuidava.
tá? Porque amamentar, mama é amamentar. A gente amamenta quem? Amamenta filhotes, amamenta coisas. E a gente vai entender tudo como se fosse um filhote. O que aconteceu? Aconteceu alguma coisa com o filhote. Eu não sei se esse filhote é seu negócio, não sei se seu filhote são alguém que você cuidava de saúde, se é seu marido, se é seu filho. Eu não sei quem é o filhote que você relacionou, mas tem um filhote aí. Aí o que aconteceu? Aconteceu alguma coisa com o filhote e aí você preferiu destruir a mama porque não ia mais amamentar. Sabe por que eu tô falando disso? Porque você tem uma insônia. E a insônia só dá em quê? Em yang. Porque o yang não pode dormir. Então se você é um yin, que é uma fêmea, é yin, ela pode dormir. A fêmea pode dormir, porque garante que o yang está protegendo o território dela. Como você passou por um conflito onde você precisou ser yang, não tem ninguém para te proteger. Então você tem que ficar acordado, você não pode baixar a guarda. Então o que aconteceu com a sua mama, a emoção que aconteceu ali, é uma falha de nutrição. Ela foi uma falha que fez você mudar a sua percepção de mundo. Você não olha mais o mundo com os olhos de uma mulher, de um. Você olha o mundo com os olhos de um homem, de um yang, e que não pode abaixar a guarda. Não pode baixar, porque senão pode acontecer de novo. E você tem que estar lá, firme e operante, para garantir que o sistema esteja protegido. E se eu acertei, você já me conta aqui. Te disse aqui, Joane, o que você tem que fazer. Você precisa encontrar o processo. Encontrou, me fala aqui. Aí a gente continua. Legal? Eu adoro ao vivo aqui. Adoro ao vivo. Eu posso ajudar vocês pra caramba. Aqui ela falou da tireoide. Aí aqui tem alguém falando de tireoidite de Hashimoto. Posso e digo. Eu tô com 2 vídeos de hipotireoidismo. Tá? Os 2 vídeos tem no TikTok, tem aqui. Não sei se pode falar da vizinha aqui que corta, mas tem nos 2, tá? Num eu tô falando sobre o tempo que era importante. Tá bom? E aí é esse contexto de tireoide que eu vou falar agora. Tudo bem? Deixa eu só ver se a Joane respondeu aqui. Não. Obrigada, Júlia. Vamos lá, então eu vou na ordem aqui, tá? Joane, assim que você trouxer a resposta, a gente continua seu. Vou falar da Júlia aqui, que a Júlia é sobre tireoidite de Hashimoto. A tireoidite de Hashimoto, ela vem num processo. Todo o processo de tireoide começa com uma hipertireoidite, aumenta a função e depois ela se transforma em hipotireoidismo, tá? Então, assim, a tireoide é uma glândula que tem aqui na garganta, tá? Aqui na altura da traqueia, que ela executa o que no seu corpo? Ela vai regular, basicamente, tem muita coisa que ela faz, tá? Mas, basicamente, ela vai regular o metabolismo do corpo. Então, musculatura, osso, contração de coração, temperatura, quanto pode nascer de pelo, quanto pode... Então, assim, temperatura. Quem regula a temperatura? Então, o suor, que mais? Os poros abrindo e fechando, os pelos. Então, assim, tudo que está relacionado com isso. Musculatura. Então, quanto de contração muscular, quanto que eu posso relaxar. Então, a tireoide, ela vai regular o corpo no geral para ele existir. Então, meu cabelo tá caindo. Pode ser problema de tireoide? Pode. Por quê? Porque o cabelo é um sistema de quê? De pelos, de quê? Temperatura, amortecimento, beleza, integridade. Emocionalmente também tem a ver o cabelo, tá? Então, assim, você tá passando por um processo onde o seu metabolismo inteiro tá alterado, vai alterar as questões do corpo inteiro. Então, pensando de tireoide, a gente tem que entender que é um problema de adaptação, que você não se adapta no contexto geral da sua vida. Por ele fazer parte de um sistema que está dentro também do sistema digestivo, ele é considerado dentro do sistema digestivo e dos sistemas de sobrevivência quando a gente fala de medicina germânica, tá? Então, a tireoide, ele quer dizer que você tem algo de sobrevivência. Então, é algo vital a você, coisa que você não pode evitar, mas você não aceita, você não colabora, então você não se adapta, então começou aí o processo. Então, esse é um ponto 1. Outro ponto, a tireoide, ela traz um aspecto emocional, onde o tempo vale ouro. Então, eu preciso ser rápido, porque se eu não concluir o projeto, eu vou perder o emprego. Se eu não entregar tal coisa, a pessoa vai sentir ofendida, ou ela vai ser
responsabilizada, ou você ou o outro. A tireoide gosta de se meter na vida dos outros, tá? Então, muitas das vezes, a gente tem um problema de tireoide e não é nosso. A gente que quer fazer pelo outro. Então, a gente tem pressa de fazer para facilitar para o outro. Isso é uma jogada. E aqui quem estuda germânica pegou um baita de uma dicona aqui, entendeu? Então a tireoide, ela tá relacionada com os nossos transtornos de ansiedade. Então eu fico muito preocupado com o futuro, muito preocupado com o que vai acontecer. Essa moça do câncer que falou aqui, do câncer de mama e tá com insônia, provavelmente ela está com uma alteração de tireoide também. Por quê? Porque ela está ansiosa, né? Porque ela tem uma doença que está estacionada, mas ela está ansiosa se aquilo vai acontecer de novo. Então ela está ficar segurando o tempo para que aquilo não mude, para que ela não tenha uma outra doença ou não evolua um problema que ela teve. Então a tireoide, ela tem esse aspecto, tá? Então, para concluir para vocês, geralmente, eu tenho um problema emocional, eu aumento a função da tireoide. Então, todas as doenças de tireoide vão primeiro ser hipertireoidismos. Sempre hiperfunção. Aí depois, de acordo com o que aconteceu, porque eu tenho um processo emocional, meu corpo vai querer se adaptar. Se naquela adaptação eu continuo sofrendo a emoção, por isso que é crônica. A gente está trazendo isso aqui hoje. É a gente que faz a doença ficar crônica porque a gente não quer entender a emoção. Então eu continuo lá pensando besteira, repetindo meus padrões emocionais. O meu órgão fala, tô cansada, essa menina aí, eu fiz tanto por ela, ela não tá nem aí mais pra mim, não quer resolver a questão dela, então agora eu vou sumir daqui. Então ela começa a entrar num processo de degenerativo e ela começa a parar de funcionar. Em alguns casos, vida do Hashimoto, que ela some. Ela reabsorve, é uma doença autoimune. É uma autodestruição da própria glândula. Quando vai perceber, faz ultrassom, cadê a glândula? Sumiu. Entendeu? Comeu, ela mesma se comeu. E aí, por quê? Se ela não existe, ela não libera os hormônios, e aí o que acontece? O meu corpo não funciona na velocidade correta, ele fica lento. Por isso que você fica lenta, fica, né, fadigada, a musculatura fica flácida, fica tudo pequeno, então o cabelo cai, fica oleoso. Então, tudo relacionado com o que você precisa ser quando você não pode correr. Entendeu? Vamos ver se ela respondeu aqui. Ah, ela quer falar comigo, deixa eu te chamar. Não, foi a Elione. Peraí, Joane, quer entrar pra gente começar o seu para terminar? Eu faço. Eu acho que o que causou foi um estresse de tensão e medo que passei. Eu sou muito controladora e não tinha como ter controle. Tá, isso aqui é meio caminho. Acredito que foi isso. Não, vamos lá, Joane. Eu dei a dica aqui. Aconteceu alguma coisa. Você tem filho? Você cuida de alguém? Entendeu? Pode ser filho de barriga, pode ser filho adotivo, pode ser filho de consideração. Alguém da família. É alguém de consideração bem grande, familiar. Me manda aqui, pra gente continuar. Se você quiser entrar, pede pra entrar, a gente faz uma collab aqui, faz uma coisa junto. Ah, eu não tô conseguindo descer aqui, gente. Tá, consegui. É isso aí, já falei da tireoide, câncer, insônia, entenderam? Aqui, a Dé. Oi, Dé. Estou pré-diabética por quase 4 anos. Fico chateada e como tudo que for doce para me sentir bem. E depois me sinto mal, porque comi demais. É aquela coisa, né? Eu fico triste, eu como demais. Depois eu fico triste 2 vezes, porque, né? Eu fico triste e como demais. Aí depois eu fico triste 2 vezes porque eu comi demais. Aí eu fico triste 3 vezes porque eu já comi demais e eu tô triste, não passou e agora engordei. E é um ciclo vicioso e aí a gente entra numa compulsão alimentar. O doce, é interessante você falou do doce, então vamos falar do doce aqui. A diabetes não é só para quem come doce, tá? Claro que aumenta porque o açúcar vira açúcar mesmo. Só que qualquer carboidrato vira doce. Fruta também, né? Pouco, mas também vira. Tanto que tratamentos de medicina tradicional, a diminuição de carboidratos, de frutas, algumas frutas que têm um teor de frutose muito alto, e claro que doce já pronto, né, com açúcar, vai ser contraindicado e é melhor diminuir ou evitar total para poder melhorar as condições de quantidade de insulina e de glicose no sangue. A gente já sabe isso, então não tô aqui para ficar dando aula de diabetes, tá?
Tem no Google, tem no ChatGPT, todo mundo vai explicar. A gente precisa entender que a diabetes em si é você estar pronto para o ataque. Porque se eu tenho energia circulante em grande quantidade, eu tenho bastante energia se eu precisar correr ou atacar. A gente brinca que a diabetes é dormir com o inimigo. Então há algo que está embaixo do seu nariz, está aí perto de você, e você precisa agir. Ou você tem que sair dessa situação, ou você tem que mudar essa situação, atacar, fazer da sua forma, porque não está sendo feita. Geralmente, pessoas que têm a diabetes são pessoas que elas tendem a se sentir abandonadas, elas tendem a se sentir que se elas fizerem algo, elas não vão ser respeitadas, elas vão perder ali o seu ninho, elas vão perder, se perder desse lugar. Então elas vão perder a amizade, perder a consideração, elas vão estar fazendo mal para o outro. Então elas preferem aceitar a condição, tá? E aí nunca agir. Só que isso é um jeito de você se automutilar. A pré-diabetes, tá? É uma situação pontual que você está passando agora. Não faz muito tempo que está acontecendo na sua vida. Quando a gente fala da diabetes em si, que ela já está instaurada, então a gente coloca aí que são processos que já está passando um ano. Quando a gente fala pré-diabetes, você teve quando você mediu e deu esse pico de insulina, ou um pico de glicemia, vou falar assim melhor, você teve um processo, vamos supor aí, no máximo um mês, 2 meses atrás, que fez você estar nessa condição de tô alerta e assim que chegar alguma coisa aqui eu vou agir. Essa é a noção do pré-diabetes. A gente tem, você trouxe o doce, eu achei interessante contar do doce. A gente tem alimentos de salgado e de doce. Em metafísica, a gente sabe que o doce é o que acalenta, doce é o que dá carinho. Doce, a gente fala assim, come primeiro o salgado e depois come o doce. A gente usa esse termo ainda mais para criança, né? O doce é o infantil. O doce é a atenção do infantil. E quando a gente fala do infantil, a gente fala de 0 até 7 anos, mas exclusivamente de 0 até 3,5. E essa é a hora que tem um negócio que chama mamãe, entendeu? Então, quando a gente tem compulsões alimentares de doce, principalmente, é uma falta de mamãe. É uma falta de atenção, porque tem um abandonado dentro de você. Pode ter sido seu pai, pode ter sido um amigo, pode ter sido um namorado. Não é a mãe exclusivamente, mas é a afeição, é o afeto que está faltando na sua vida. E aí é interessante falar disso, que eu vou entrar de novo um pouquinho no tema, para a gente poder continuar a live de hoje. Tem mais um tempinho. Vamos ver se ela escreveu aqui. Eu sei que o controle de mais... Então, Joane, deixa eu ver se você respondeu mais aqui. Foi por medo de perder o meu esposo? Opa, sim, melhorou. Não era nem... Ela respondeu aqui, pessoal que não leu, ó. Será que foi por medo de perder meu esposo? Não era nem sobre perder ele, era mais sobre perder o controle. Então, a gente precisa entender o que é controlar para você, tá? Porque é você que sentiu. E aí perder o controle. E aí a gente tem que associar. Aí você trouxe o seu esposo. Você cuida do seu esposo, você nutre o seu esposo. Nessa condição, a mama, tá? É um tecido que gera leite. Só para você entender como a gente pensa aqui, vocês todos que estão aprendendo germânica aqui hoje, tá? Que já foi, só para ver aqui, intolerância, não, infecção urinária, lá. Então assim, ó, a mama, tá? Ela traz 2 percepções dentro da germânica. A primeira delas, a mais óbvia, é a sua condição de amamentar, de cuidar. Por quê? Porque homens têm mama também, tem glândula mamária. Não estão ativas, mas tem no corpo. Então pode desenvolver um câncer de mama também. Não é só para mulher. Por quê? Porque a condição de que eu vou nutrir alguém, eu vou nutrir algo, porque aquilo precisa da minha atenção, do meu cuidado para existir, está fazendo efeito, tá? Então o que acontece? Eu tenho essa condição fisiológica, dentro da biologia. Quando acontece algum problema e eu me sinto culpado, porque eu tinha que ter nutrido mais e não dei conta, alguma coisa aconteceu. Ou você falhou, você gerou uma culpa dentro de você. Você manda ordem para o seu corpo falando, gera mais leite para poder amamentar mais, porque aquele leite não foi suficiente. Não foi suficiente, meu amor, então eu transformo em leite para amamentar mais. É metafísico e é real. Isso é uma coisa. Outra coisa é, aquela pessoa, aquela situação não existe mais. Morreu.
Eu não tenho mais para quem amamentar. Aí penso, para que tenho isso se não vou usar mais? Eu tendo isso me dá dor, porque eu não tenho mais essa utilidade. E o pior do ser humano é não ter utilidade, dá depressão. Tá? Um dia a gente fala de depressão aqui, faz um workshop só de depressão. Mas não ter utilidade te mata. Então, para não morrer, corta-se as mamas. Então, você provoca uma doença que vai destruir suas mamas. Porque aí você tem certeza que não tem mais mama para nutrir, que não tem mais necessidade. Então, você vê que foi numa dor de falta, ou numa dor, né? Não falta que assim, eu falhei e vou criar mais. Ou numa dor de não tenho mais para que fazer, então corta de mim. Você cria um câncer. Olha, interessante. Então tem que pegar o seu esposo e jogar nessas situações. E a segunda delas é o quanto você, a sua integridade de ser fêmea, e aí que tá, são 2 tipos de câncer de mama, o de ducto e o de glândula mesmo. Olha, eu tô indo bem profundo para você que tá interessado e você entender que tem como você ser um terapeuta de nova medicina germânica. Olha como a gente aprofunda, não é só pegar um livrinho lá e ficar lendo, não. Não é. Tem alunos aqui, até se depois o pessoal quiser entrar para falar como funciona o curso, é bem profundo, porque você vai identificar de verdade. E na mama tem a questão de ser fêmea, porque isso é integridade, íntegro ao sistema. Todo mamífero fêmea tem mama que amamenta. É o gatinho, a cadelinha, entendeu? E assim, que mais que são bichinhos aí? Todos que são mamíferos, ursinho, leãozinho, né? Todas essas fêmeas, elas têm glândula mamária. O ser humano é também mamífero. Então, isso é ser integridade de feminilidade. E a integridade no Siloves, aí, olha que interessante, a gente pega um conceito biológico e transforma ele em emoção. E a integridade a gente traduz aqui como justiça, entendeu? Moralidade correta. Então, quando alguma coisa corrompeu a sua feminilidade, te desmascarou, te destruiu, te colocou lá no chão, te desvalorizou, mas num nível de integridade de feminino, você teve que abandonar o seu feminino. Para que ser feminina? Você também pode ter câncer de mama, porque é aquela ideia de destrói essa mama porque ela não me representa. Ela é muito mais profunda, não é tão comum a gente ver, mas a gente vê, é mais comum a gente ver como nutrição, por isso que eu faço os vídeos rapidinhos aqui de postagem, sempre falando como nutrição. Mas como vocês estão aqui na live, vocês merecem muito mais explicação, então eu me aprofundo mais. Legal? Acredito que deve ter resolvido mais ainda a sua dúvida aí. Infecção de urina. Camis, querida, infecção de urina, aí vamos dar um pulo aí. A gente falou de mama, a gente falou de estômago, a gente está falando de tireoide, depois falando de diabetes. Falando de urina, a gente vai falar de um sistema urinário que também faz parte de sobrevivência, porque a gente precisa excretar tudo aquilo que a gente põe para dentro. Então a gente tem que jogar para fora e também é um controle de pressão arterial, é um controle de temperatura, as águas precisam trocar para poder fazer a limpeza do nosso corpo. Então o sistema urinário e excretor, ele faz parte da sobrevivência. Então um problema de infecção urinária é porque eu estou com um problema de adaptação com algo da minha vida. Mas adaptação aonde? Aí é interessante que essa é uma jogadinha, é uma dica. Quando a gente pensa em xixi, a gente pensa logo no cachorrinho que levanta a patinha e vai fazendo xixi em tudo quanto é canto. Para quê? Demarcação de território. Então é muito interessante porque a demarcação do território ela é bem presente dentro das condições humanas. Então aqui quem tem aqui um espaço e que quer tomar conta desse espaço, quando sente que está perdendo, porque alguém está invadindo, precisa demarcar aí para segurar. Precisa dar o quê? O respeito. Estão entrando aí na minha vida demais. Aí você vai o quê? Jogar para fora essa parte de xixi. E a infecção é porque você está num processo, por isso que aí também pode ser crônico. É muito, muito comum a gente ter as cistites, né? Que são crônicas, demora para tratar, volta toda hora, sabe? Por quê? Porque na sua vida você não está se adaptando ao terreno, ao território que está sendo invadido toda hora, ou ele não é teu e você quer que seja. Sabe aquelas pessoas que cismaram que aquele lugar é delas e elas se portam como donas, mas não são delas? Elas têm muita cistite. Sabe aquelas pessoas que quer ditar regra, que quer mandar em todo mundo, só que ela não é chefe?
Sabe aquela pessoa no serviço que ela vive mandando em todo mundo como se ela fosse a chefe, mas ela não é a chefe? Ela tem um complexo com ela, porque ela quer ser mais, não pode. Então, às vezes, além de mandona, ela ainda tem uma incontinência urinária, uma infecção urinária toda hora, uma cistite, entenderam? Isso aparece bastante, é o jeito de viver. Edu, Elione, bem, muito obrigada por vocês virem aqui. Que mais? Talvez eu estava dando atenção ao meu esposo e ele começou a se envolver com outra, embora ele negue. Olha aí. Aqui pode ser que você não nutriu o suficiente e ele foi ser nutrido por fora. É difícil essa correlação, mas pode estar. Se for paciente, a gente acha melhor. Câncer de mama acha sempre a causa. É porque o Dr. Hammer, lá na década de 80, quando ele desenvolveu a germânica, ele fez um protocolo inteiro em cima de câncer de mama. Por isso que a gente fala com tanta coisa assim de mama. Tem filhote envolvido. Mas pode ser o marido que você cuidava dele, você olhava ele com um olhar. E a traição. Aí eu vou fazer outras perguntas. Junto com o câncer de mama, você teve outras doenças, principalmente doenças ginecológicas? Ou você teve problemas de flacidez, de musculatura de coxa, teve problemas, ou problema de culote, ou mesmo problemas na região da lombar? Entendeu? Tudo isso também vai estar relacionado. Se for de parceiro, vai vir mais doença. Doença autoimune. Ah, linda do meu coração. Sim, vou falar. A partir daí, como eu procedo? Porque esse câncer vai embora de vez? Estou adorando a explicação. Muito obrigada. Vamos lá, Joane, só para terminar o seu aqui, espero que eu tenha encontrado. E para você terminar de vez. Primeira coisa, interessante é você entender qual o motivo que fez ter o câncer. Se você entendeu, você viu que foi ali, então vamos supor que foi nessa situação, a traição do seu marido. Você precisa fazer uma terapia onde você precisa ressignificar essa traição e entender que essa traição, claro que aos vistos de todo mundo, não estamos aqui para ridicularizar você e nem ninguém, nem eu mesmo que já fui traída, tá? Que isso é um processo muito doloroso, porém, isso é um processo que a gente que provocou. Então, qual foi a condição, tanto que você até fez essa associação, não olhar para ele e ele procurar outra para ser visto, tá? Então, assim, o quanto eu não nutri a minha relação, o quanto eu não fui feminina o suficiente para manter uma relação estável e dentro de um sistema emocional do casal, e que isso eu também tenho a minha culpa dentro do processo. E aí, por isso, ele, infelizmente, da forma que ele fez, a gente sabe que não é certo, mas dentro das condições, ele arranjou um jeito de compensar aquilo que você estava faltando. Ah, mas ele está errado. E tudo bem, a gente não está aqui questionando o que ele fez ou deixou de fazer. A gente está questionando o que você sentiu por ele ter feito. Vocês conseguem entender que eu não quero fazer um bate-papo aqui, porque senão a gente vai entrar num processo de eu achar que a pessoa que está com câncer, ela que se mutilou e ele que foi o culpado de ter traído. Meu, não viajem aqui não, tá? A ideia é a seguinte, se ele traiu, ele fez ou não fez, vamos supor, você está achando que ele fez, é o achômetro ainda, né? Mas vamos supor que ele fez mesmo, tá? Eu não tô aqui para ser advogado de ninguém, para falar se ele foi certo ou errado, ok? Fato 1. Fato 2, se teve alguma fumaça de traição, ou que foi real mesmo, o quanto você está dentro desse sistema falhando para que isso daí quebre, não está integrado, certo? Então, como você vai tratar o seu câncer? Porque está em você, está no seu coração a dor. Então, você vai pegar esse processo e vai falar assim, bom, eu tinha um relacionamento assim, que foi construído assim, e ele foi sendo levado assim. E agora ele foi para este lugar. Então, você sabe o caminho do seu relacionamento. Aí você vai olhar para ele e vai falar, em que momento eu fui verdadeira? Em qual momento eu dei tudo aquilo que eu podia dar e qual momento, que é o mais importante, eu recebi aquilo que ele podia me dar, tá? Porque muitas das vezes a gente dá muito amor para alguém esperando que esse amor devolva para nós. Só que se aquela pessoa de lá não tem amor para devolver, a gente vai ficar nutrindo uma relação tóxica. Porque você fica dando bastante na expectativa de receber. E talvez você está querendo receber mais do que ele pode dar. Será que ele não dá porque não tem? Ou não dá porque não tem para dar? Você que quer demais. Entendeu? Os relacionamentos onde estão os problemas. E o câncer aparece aí, só para embananar você. Então faz uma linha do tempo do seu relacionamento. Vê um momento que como você foi. E qual foi a resposta.
De verdade, aquela resposta que você teve estava dentro do seu merecimento ou você estava forçando uma barra? Será que você falhou? E aonde está a falha? Ok, descobriu o problema? Aonde você causou? Aí você vai ter que reverter e falar assim, bom, se eu tivesse do lado de lá, eu faria o quê? Entendeu? Aí, provavelmente, dentro do seu coração, você vai responder, eu trairia também, como já ouvi isso, ou você ia falar, não, eu ia terminar a relação, ou eu iria pedir para fazer uma terapia de casal, qualquer coisa para resolver a relação. A sua resposta é sua e é digna. Porém, é a sua resposta. A dele não foi. E você tem que respeitar o que ele tem dentro dele, a educação emocional que ele teve ao longo da vida. E aí você para ali e fala, por que eu não saí antes? Por que eu não fui fazer esse movimento? Então, de verdade ali é perdão. Só que não é perdão por ele ter feito, é perdão para você, por dado condições para ele exercer esse lado que ele trouxe. E aí depois, se ele quiser fazer terapia para ele te pedir perdão e aí fazer as coisas, isso se tiver a traição, né? Agora, que eu tô falando como se tivesse, porque geralmente é onde há fumaça há fogo. E ainda tem um câncer. Então, foi muito forte a sua dor para você ter criado em você. Então, provavelmente tenha sido uma traição. Mas vamos supor que não foi, tá? Volta o filme aqui. Não foi traída. O que aconteceu? Então, você imagina o nível de criatividade emocional sua para gerar uma possibilidade, e essa possibilidade ser tão forte dentro do seu coração para você se automutilar. Tá entendendo? Por isso que eu falei primeiro de tecido, para você entender a potência da força de uma criação da sua mente. É uma dependência emocional. É um tratamento que você precisa fazer. Aí o que você precisa fazer? Entender por que você tem essa dependência emocional com ele. Porque ele, supostamente ter outra pessoa, é capaz de te matar. Entendeu? Por que você precisa tanto dessa atenção dele? O que tanto ele faz por você que você não consegue olhar que está dentro de você? É terapia. É terapia. Aí, pronto, o que acontece? Já tive casos de câncer de mama aqui, já. E o que acontece? Geralmente, o câncer de mama tem que ser, quando ele estaciona, ok, fica acompanhando, pode ser que vire um cisto, vire uma calcificação, dependendo do tamanho, não vai tirar, porque hoje a medicina evoluiu muito e não está fazendo qualquer tipo de câncer ser feito cirurgia, não, e ainda bem, porque a gente sabe o grau de mutilação que é um tratamento de câncer. Porém, dependendo do tamanho, os médicos vão indicar a remoção cirúrgica. Então, o que acontece? Dentro da germânica, por isso que eu te falei, o câncer é uma das coisas mais estudadas da germânica, o próprio Hammer indicava a remoção, porque ele sabia que quando a mulher entendia o processo, a doença queria, como se fosse uma espinha gigante, um furúnculo, ele quer sair, essa doença, como se fosse uma infecção interna, que quer sair. Então, ele, para sair, ele faz ele machuca. Ele vai fazer uma ferida feia, demorada para cicatrizar, dolorida. Então, o próprio Hammer falava que, dependendo do tamanho, então eu não sei o tamanho do seu, mas se for pequenininha vai ficar uma sequela. Mas o próprio Hammer, isso nós estamos falando de 1986, 84, faz tempo. E ele falava que era interessante a remoção. Por quê? Porque quando você se identificar, o processo vai querer sair de você, porque ele não te pertence. O câncer é uma dor emocional presa. E quando você se liberta dessa emoção, ela sai. Todos os cânceres são assim, mas o câncer de mama ele é bem particular. Eu espero que tenha te entendido. Nós temos uma aula de mama aqui. É praticamente aula, eu fiz assim, como a gente está dando aula, como funciona. Estou adorando, obrigada. Zumbido, infecção no ouvido, isso é muito bom, com dor no braço direito. Aí começa, vamos lá. Muito obrigada, Roberta. Vou desenrolar mais isso dentro da minha mente. Me liga, marca uma consulta comigo. Eu posso te ajudar bem mais rápido do que só ficar fazendo suposições. Estou aqui para isso. Vamos lá, então já falamos disso. Aí veio a Ari. Ai, que linda, é da Lê. Não foi a Lê, foi a amiga da Lê. Que ela falou de autoimune. Foi isso? Infecção urinária, pronto. Eu vou falar dela e aí depois a gente vai fazer o exercício. Vocês ficaram até aqui por causa do exercício. Eu quero fazer o exercício hoje. Então eu vou falar da autoimune, depois a gente vai falar mais rapidinho do resto. Quando a gente fala de autoimune, é o corpo querendo se mutilar, mais ou menos assim, né? Não tem explicação científica dentro da medicina tradicional que explique doenças autoimunes. Eles acham não. Eles têm o indício de que a doença iniciou por um evento onde o próprio corpo está se
degenerando, ele está se como que a gente fala? Eliminando aquele tecido. Qual é o estímulo nervoso ou estímulo endócrino? Qual foi o estímulo que a pessoa teve que fez aquele tecido se destruir, ser destruído por si mesmo? Isso é autoimune. Então, todas. Então, eu até falo, a afta é autoimune. Não tem causa e começou a ter uma doença, a gente fala que é autoimune. Autoimune no Siloves, a gente já sabe que se a pessoa está desenvolvendo, ela está pronta para entender que os processos emocionais da vida dela é culpa dela. É muito legal. Ela está pronta. Por mais que ela não aceite, tá? Porque é interessante, porque eu vejo cada vez mais doenças autoimunes. Porque tem uma hora que você vai ter que parar de culpar o universo. Você vai ter que olhar para você. E autoimune já é um processo em si. Você está se autodestruindo. Aí você pega essa informação, ela é crônica, então você não está se adaptando, pega essa informação, e aí você vai pegar qual é a doença autoimune, entendeu? Então, é um problema de articulação, então é um problema de desvalorização, é um problema digestivo, então é um problema que você não aceita, que você não quer digerir, é um problema visual, então é um problema de que você não quer ver, ou você viu algo que você não quer mais lembrar, não quer desver, é algo que você não quer mais enfrentar, confrontar, não quer estar presente. Então aí cada lugar vai trazer a sua metafísica. Legal? Essa é a autoimune, explicação rapidinha. Talvez, qual é a relação de doenças autoimunes? Já respondi. Obrigada. Zumbidos e infecção de ouvido. A infecção de ouvido e o zumbido, na medicina tradicional, está relacionado. Porque a gente diminui o espaço do ouvido pela inflamação. A gente tem um conduto, né? Tem uma tuba lá, auditiva, e ali passa o som. Então o som entra e vai movimentar lá os líquidos e os cílios das células que estão lá e os ossinhos que estão dentro do ouvido. Assim funciona a nossa audição. Quando eu tenho uma infecção, o que eu estou tendo ali? Primeiro, para ter infecção, eu tive uma destruição de um tecido. Eu tive um crescimento do tecido e uma destruição depois desse tecido. Igual a mama. Eu tive uma necessidade de ouvir mais, ou eu tive uma necessidade de não ouvir mais. Alguma coisa que aconteceu. Então essa é a ideia. Aí eu crio um processo que depois tem que cicatrizar. Durante essa cicatrização, entra a infecção. Para a gente do Siloves, para a medicina germânica, a infecção não é tão ruim assim. Ela é ruim quando ela fica exacerbada, quando a gente fica na crônica. Aí ela é ruim. Mas se ela tivesse o tempo certo, ninguém morreria. Disso, pelo menos, não. Então, por que a gente fica com infecções a ponto de matar? Por que piora as doenças, as infecções? Porque a gente fica alimentando a doença crônica, tá? Vamos lá. Então, assim, o ouvido. Escutei algo que eu nunca queria escutar, aquilo foi muito ruim para mim. Ou eu queria ter escutado algo, não escutei e eu perdi aquela situação. Nessas duas situações, eu desenvolvo um tecido ruim no meu ouvido para poder compensar esse problema de audição, e aí depois ele vai ter que sumir, ele vai ter que, como a gente fala, ele tem que ir embora. Eu cresci um tecido ruim, né, por causa disso, aí vem as bactérias lá para usar. Então isso é infecção urinária. O zumbido, ele aparece fisicamente, porque como os líquidos da tuba auditiva está alterado, as células estão inflamadas, o som que entra fica distorcido, e aí o zumbido vem para mostrar, ver, ele é um resultado de que você não está associando o que escutou, tá? Fisicamente. Mas o zumbido, tanto com infecção urinária infecção auditiva ou não, o zumbido, ele é como se fosse um sinal, como se fosse um alarme, tá? Zumbido é um alarme. Zumbido de verdade, porque zumbido, gente, eu tô até falando baixinho aqui. O zumbido também é uma doença que você está desenvolvendo, que ele está falando o quê? Que você está com um transtorno emocional, um transtorno psíquico, tá? Porque às vezes não tem nada, faz todos os exames e não descobre nada de onde vem o zumbido. E o zumbido, na verdade, é de alucinação, ok? E tá tudo ok, porque o zumbido, ele tá querendo te lembrar de algo, ele é um sinal, é um alarme. Então, você escutou alguma coisa e não quer mais escutar, é como se aquilo ficasse, né, o zumbido, ou não sei o barulho que é para você, mas esse barulho, ele tampona o ouvido, assim você não vai escutar de novo. Você entendeu? Você deu uma ordem pro corpo, falou assim, eu não quero mais escutar isso. Ele arranjou um jeito, pôs um zumbido lá. Porque assim o zumbido não te dá, você não consegue prestar atenção naquilo para escutar. Agora, pode ser que você perdeu, tipo,
Você fez uma encomenda e tocou na tua porta e você não escutou e a encomenda foi embora. Perdeu. Aí ficou se culpando aí porque não escutou. Aí o zumbido vem para ficar assim, ó, presta atenção no ouvido, tonto, presta atenção no ouvido. Aí o zumbido vem para te lembrar. Zumbido sempre é um sinal. Então, por isso que o zumbido pode ser físico mesmo, como eu contei aqui como pode acontecer, tem 300 milhões de coisas para acontecer um zumbido, até dor de dente pode dar zumbido, tá? Porém, o zumbido em si, pegando só o zumbido dentro da germânica, ele quer dizer que é um sinal para escutar algo que você não escutou ou para tamponar o que você não gostou de ter escutado. Aí deu uma resposta boa. O braço direito já faz alguns dias. Princípio de tendinite. Aí a gente já falou, Gigi. Tendinite é inflamação de tendão. Inflamação de tendão é inflamação de articulação. Então você está, o quê? Você está lamuriando. Talvez você não está sendo reconhecida. Talvez você fez alguma coisa que não estão te dando valor. O braço direito serve para quê? Se você tirar o braço agora, neste minuto, nossa, que absurdo, Roberta. Fica sem o braço. O que você não faz? O que você queria fazer e não faz? Vai fazendo uma lista aí, vai dar umas 20 coisas. Uma delas vai ser a tua dor. É assim que a gente trata. Pior que é assim que a gente trata. Pior não, é melhor, porque é muito fácil. Eu ensino o Siloves do jeito mais fácil, para vocês poderem executar na vida de vocês. O que mais? Vou fechando aqui pra gente fazer. Eu trato a IP, não sei o que é IP. E agora eu tive uma perda de peso e fui investigar, agora descobri um nódulo e estamos investigando para ver o que causou tudo isso. Não entendi o que é IP, mas perda de peso... Ah, gente, é interessante. Todos os dois é de sobrevivência, tá bom? Aumentar o peso é para poder ser visto e estar mais forte. Perder o peso é para você não ser visto. Esse é o primeiro gatilho. Não quero aparecer, então eu diminuo de tamanho para passar despercebido. Mas pode ser que o aumento de peso muito rápido e perigoso, aí já é um olhar de quero desintegrar, quero sair daqui, não quero mais viver aqui no meio desse povo, não. Ai, ela que indicou, é verdade. Intestino. IP intestino, é isso? Não, não foi você, foi outra. Joelho direito já foi, já falei joelho. A Jorge que me indicou. Obrigada, Jorge. Então vamos lá, não sei se alguém puder falar do IP aqui, senão vamos fazer o exercício. Tudo bem? Eu vou aqui, eu não vou aceitar vocês para participar, porque a gente já está 8h30 e eu quero fazer o exercício rapidinho aqui, senão a gente vai passar do ponto. Só para lembrar para vocês, tá? Eu vou dar um exercício hoje, eu não vou dar o resultado, porque lógico, eu quero que vocês participem e que vocês estejam no grupo, porque lá vai ter o resultado. Aí entra lá, mais tarde eu vou passar para vocês, então, o esquema do que a gente falou hoje, tá? Das doenças sistêmicas, de como que acontece, tá? Eu queria ter falado um pouco mais, não consegui. Mas amanhã, às 7 horas, eu vou estar aqui de novo e a gente vai falar os pilares do Siloves, como funcionam os tratamentos do Siloves, e a gente vai falar um pouco mais. Eu acabei falando aqui. É que, gente, vocês têm coração, como eu amo parar para poder dar atenção para pessoas que trazem as suas doenças e elas podem se entender e se ressignificar. É para isso que o Siloves está aqui. Esse é o nosso poder. Hipotireoidismo agora, obrigado, IP. Então, eu trato o hipotireoidismo e agora eu tive uma perda de peso e fui investigar, descobri um nódulo. Estamos investigando para ver se causou tudo isso. Então, o nódulo é porque a sua tireoide, em primeiro lugar, ela quis ser duas. Cada nódulo é como se fosse uma nova tireoide. Então, olha o nível. Quanto você precisava de hormônio de tireoide a ponto de você procriar mais tireoidezinhas dentro de você. Esse é um ponto de vista. E aí, o que aconteceu? Você está muito... precisa, na verdade, você deve ser muito ansiosa. Você deve fazer as coisas assim, tem muita preocupação de que as coisas tenham que ser feitas perfeitamente, que os outros aceitem e que seja rápido. Tem muita preocupação, você precisa ser muito perfeita e ainda tem um tempo também com isso. Então, essa preocupação em fazer as coisas para deixar tudo lindo aos olhos dos outros está te matando. E aí você percebeu algumas vezes que fazer tudo isso não está levando muito a um lugar bom. Então, você provavelmente está sendo, em algum momento aí que você não fez o que você precisava fazer, não sei o que é. Você não foi bem vista. E aí gera uma culpa, então agora é melhor não ter.
então diminui a tireoide e juntamente está diminuindo o seu peso, para você não existir. É tipo assim, sabe? Me fechei, tô vindo para trás porque eu não quero mais me envolver nesse processo. Descobre o processo que hoje você tá passando, que você não quer mais se envolver, que tá ali a dor. Provavelmente tá ali. Legal? Vamos lá fazer o exercício, pessoal? Vamos lá, vamos lá. O que eu queria de vocês, todo mundo aqui tem um problema. Então aqui tem o pessoal que tá, a Joane que estava com um problema do câncer de mama e trouxe a insônia. Tem o pessoal que teve... Então assim, teve umas doenças que já apareceram aqui. Mas todo mundo aí tem uma dor. Então eu queria assim que vocês trouxessem aí da alma uma dor que vocês têm. Pode ser dor de alma? Pode. Ah, eu tô com meu problema na minha casa, tá dando uma infiltração. Eu tô sem dinheiro para consertar não sei o quê. Pode ser? Pode ser dor no bolso? Pode. Então, assim, qualquer dor, tá? Dor na alma, dor no bolso, dor com amizade, dor física também. Pegue a dor que vocês têm, respira fundo, entra nessa dor, de verdade, pensa nela, os problemas dela, o que é isso na sua vida, o quanto que tá valendo isso na sua vida. E nesse momento, traz essa doença e vocês vão dar uma nota para esta doença, tá? De 0, que é uma doença nada, não sei nem porque que eu trouxe nesse exercício. E 10, meu Deus, se eu não resolver isso, eu vou morrer, tá? Então esses são os parâmetros dessa dor que vocês trouxeram aqui. Uma dor, uma doença, um problema da sua vida. Então, mentalizou, dá uma nota de 0 a 10. Primeiro passo. Anota no papel, põe no celular, marca na mão, marca na cabeça. Agora, vocês vão imaginar aonde este problema que vocês fizeram, aí fecha o olho agora, vocês vão pensar no seu corpo inteiro, da ponta aqui do cabeça, aqui do cucuruco, até lá a pontinha do pé, no seu corpo, como se fosse um mapa. Aonde essa dor, tá? Se ela fosse uma bolinha, aonde ela está alojada? Aonde está? Qualquer lugar, eu não vou falar nenhum aqui, porque senão eu vou sugerir. Eu não quero sugerir nada. Qualquer lugar do corpo tem que estar no corpo. Essa é uma regra, tá? Um lugar do corpo, em qualquer lugar. Daqui de cima até lá embaixo no pé. Pontinha, tá? Então lá, vocês vão marcar qual é a dor, qual é a nota e aonde ela está. Ok? Onde ela está. Aí, essa dor, que tem essas 3 características, vocês vão associar e colocar do ladinho um símbolo, que eu vou trazer agora para vocês. São 3 símbolos que vocês vão associar. Escuta primeiro, escolhe depois. Uma vela acesa, tá? Simples, vela acesa. Uma taça de cristal ou uma chave dourada. Esse exercício é de arrepiar, porque na hora que vocês entenderem o que quer dizer a nota, o lugar e o símbolo, tá meio caminho andado de solucionar o seu problema. Então faz de coração. E aí eu vou deixar aqui embaixo o chat, né, que é onde a gente está no grupo do WhatsApp, para você colocar lá. Nem precisa, eu vou dar a resposta lá, certo? Eu vou dar a resposta que horas são, só para a gente poder dar tempo aqui. 8h30 da noite. Eu vou dar a resposta daqui 2 horas, 10h30. Então, faz para todo mundo da sua casa. Escolhe, esse exercício é legalzão para você deixar de mão aí, porque na hora que você descobrir o que é cada coisa, né? Aí você vai fazer sentido na sua vida, tá bom? Então, pega a dor, dá uma nota, depois põe num lugar do teu corpo, depois escolhe um dos 3 símbolos, que é uma vela acesa, uma taça de cristal ou uma chave dourada. Legal? Espero que vocês tenham gostado dessa palestra aqui de hoje, onde eu expliquei para vocês como funcionam as doenças crônicas. O que eu queria mesmo que vocês saíssem daqui para entender que você só tem uma doença crônica porque você não se adapta. Você que não está fazendo nada na sua vida, você precisa agir, você precisa ter atitude. E convido vocês para amanhã, para vocês estarem aqui, para eu explicar para vocês os 4 pilares de como tratar as doenças crônicas. Porque vocês vão tratar. Eu trouxe aqui mais ou menos o diagnóstico. Os 4 pilares têm o diagnóstico. Então, já entenderam como funciona. Amanhã eu vou dar a estrutura do diagnóstico, de como perceber e para a gente poder tratar. Legal? Agradeço de coração todos que passaram por aqui. Compartilhe essa live.
para as pessoas assistirem, elas fazerem o exercício, entrarem no grupo e terem a resposta. Porque quem depois faz aqui vai pro grupo, porque a resposta vai estar lá. Legal? Beijo no coração de vocês. Até amanhã. Agradeço muito a presença de todos. Obrigada, obrigada, obrigada.